Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido você, logo no início dessa meditação, a fazer um breve autoexame aí, muito simples. Quais são as palavras que não saem da tua boca? Sobre o que é que você mais fala? Pois bem, no Evangelho de hoje, nós vemos o Senhor falar um pouco sobre isso, e aqui ele está falando de si mesmo. Ele diz assim: o que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ora, ouvindo isso, a gente poderia objetar em nosso favor, né? Mas a gente é da terra, ué. A gente não é ET, então a gente vai falar das coisas da terra mesmo. Sim, é claro. Mas veja o que o Senhor nos diz hoje. Nós continuamos no Evangelho de hoje aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. E ele se revela como o Verbo encarnado, a palavra eterna do Pai, aquele que é um com o Pai, e se fez homem. Ele, sendo Deus, quis se revelar. Ele quis ser o rosto visível do Deus invisível. Deus quis se comunicar a nós. Ele diz que Ele é aquele que vem do alto, aquele que vem do céu. Ele dá testemunho, diz ali, daquilo que Ele viu e ouviu. Ver e ouvir aqui significa, e no Evangelho de João nós vemos isso constantemente, esse ver, ouvir, significa conhecer na intimidade. E ele diz, em outra passagem, o Senhor diz também lá em João, ninguém conhece o Pai senão aquele que viu o Pai. Ele é aquele que veio de Deus, conhece a Deus, porque é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele fala com propriedade, porque ele fala daquilo que conhece. Mas não para por aí. Ele anuncia uma grande maravilha a nós, meus irmãos. Ele diz que aquele que acolhe as suas palavras tem a vida eterna. E ter vida eterna aqui não é simplesmente viver para sempre. Não, a eternidade não é um montão de tempo, sabe? Geralmente a gente imagina a eternidade como uma linha do tempo infinita. Mas isso não é eternidade. Porque Deus foi quem criou o tempo. Ele existe antes do tempo. Ter a vida eterna significa, portanto, viver a vida de Deus. Significa mergulhar no mistério da eternidade do próprio Deus. Significa, portanto, pela graça, por participação na filiação divina do próprio Cristo, pela ação do Espírito Santo em nós, também ver a Deus. Nós podemos, pela fé, ver o Senhor. Então nós, a partir do nosso batismo, como o Senhor estava falando há pouco, nesse mesmo capítulo, nascemos do alto, nós somos do alto. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós estamos sim neste mundo, mas não somos deste mundo. Então também nós devemos dar testemunho daquilo que vimos e ouvimos pela fé. Lá na primeira leitura, a gente vê os apóstolos dizendo isso. Nós não podemos calar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Nós damos testemunho disso. Os apóstolos estão falando ali da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Depois, no Salmo, o salmista diz: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, meu louvor estará sempre em sempre em minha boca. Seu louvor estará sempre em minha boca. Meus irmãos, se nós nascemos para o alto, se nós temos o convívio da intimidade de Deus pela ação do Espírito Santo em nós, também nós nos tornamos anunciadores da palavra eterna. Nós nos tornamos portadores de Cristo, que é a palavra eterna do Pai, o Verbo encarnado. Então também nós devemos falar das coisas do céu. Como muitas vezes nós temos dificuldade com isso, até mesmo com os nossos irmãos da igreja, com pessoas que são da mesma pastoral, ou eu com outro padre, enfim, da mesma comunidade. Nós falamos de tantas coisas, mas parece que temos medo, vergonha, ou queremos ser como as pessoas do mundo, queremos ser como todos os outros, como as pessoas que não têm fé. Então, falamos de qualquer outra coisa, mas não da palavra do Senhor. Não da vida em Deus, da vida na graça, da evangelização. Sejamos luz na vida uns dos outros, meus irmãos. Falemos das coisas de Deus. As nossas palavras, o Senhor diz isso no Evangelho, em outra passagem também, é aquilo que sai do coração do homem, que torna o coração do homem impuro. E aqui ele está falando de modo especial também das nossas palavras. As nossas palavras podem mudar o nosso coração. Além de nós falarmos, veja que existe um movimento aqui dialético. Além de nós falarmos daquilo que existe em nosso coração, as nossas palavras também afetam o modo como está a nossa alma. Por exemplo, se alguém fez alguma coisa que te magoou, então você vai com teu irmão e vai partilhar com ele, né? E começa a falar mal daquela pessoa. E o outro também ajuda, e aquilo vai crescendo no teu coração. Se pelo contrário você recorre a Deus, vai falar com Deus, falar de Deus, recorrer à palavra de Deus, a palavra de Deus nos purifica. Porque é uma palavra transformadora, é uma palavra performática. E ela performa em mim o que ela anuncia: o perdão, o amor, a paz. Ou então, às vezes, nós cristãos gostamos de falar da nossa vida passada, quem teve uma vida antes de se converter, cheia de pecado, e começa a falar disso como se houvesse alguma glória nisso. Então, olha, aprontei isso e aquilo, como se fosse coisa boa, se envaidecendo disso, ao invés de se gloriar no Senhor. Meus irmãos, hoje, vigiemos sobre as nossas palavras. Ouçamos a palavra de Deus. Acolhamos a palavra de Deus que transforma os nossos corações e sejamos anunciadores da palavra do Senhor. Bendigamos o Senhor em todo o tempo, que o seu louvor esteja sempre em nossa boca. Senhor, nós queremos ser anunciadores da tua palavra. Senhor, faz-nos vigilantes sobre os nossos lábios. Nós queremos que as nossas palavras sejam luz na vida dos nossos irmãos, que não sejamos neste dia e jamais sinal de queda para aqueles que estão em nosso redor, mas que através da nossa palavra, do nosso testemunho, anunciemos a tua palavra, Senhor, anunciemos a ti.
Tu que és a palavra eterna do Pai. Fala em nós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.